Olá pessoal, eu sou Flávio Ataídes do canal Historiando a Verdade. E hoje eu vim fazer uma defesa a Marielle Franco, né? Embora ela já esteja morta, né, há mais de um ano, ela foi atacada por Fernando Holliday, né, que Ciro Gomes outro dia chamou ele de Capitão do Mato, ele processou e etc, etc. Né? Eu não acho ele um Capitão do Mato, mas eu acho ele um rapaz desinformado. Não é? E qual é a minha crítica? O vereador Suplicy, né, que tenho na minha conta como um dos homens mais morais desse país, propôs um projeto de lei que colocasse o nome de um viaduto, né, Marielle Franco. E aí Holliday subiu na tribuna da Câmara dos Vereadores e disse que votaria contra porque a vereadora primeiro apoiava regimes sanguinários, e segundo porque os projetos dela eram duvidosos e ela era contra a concepção da vida, né? Um claro desrespeito e uma falta de informação muito grande. Até porque os projetos, eu vou deixar depois o link dos projetos de Holliday para vocês verem, e deixar o de Marielle para vocês compararem. Marielle Franco, né, os projetos dela vão todos em sentidos em defesa dos mais pobres. Já os de Fernando Holliday vão todos contra os mais pobres. Não é? Então há uma diferença aí, né? Quem é pobre e defende Fernando Holliday precisa repensar sobre o que ele propõe. Mas vamos lá, o que ele acha que são os projetos polêmicos, né? Um dos projetos da Marielle Franco é que seja respeitada o direito da mulher de aborto, e aí que ele critica o aborto, nos casos constitucionais. Não é? Quais são os casos que a lei permite? Quando a mulher está grávida de um feto anencefálico, ou seja, a criança não tem cérebro, e sem cérebro ela vive no máximo 24 horas. Né? Vamos dar um exemplo? No cérebro existe uma glândula chamada glândula pituitária. Ela é responsável por 11 ações do corpo humano que nós não pensamos, e o cérebro controla automaticamente. Por exemplo, a fome. Eu não penso que estou com fome. O cérebro, através da glândula, faz, né, o estômago reclamar. Né? Eu não penso para respirar. O cérebro, através da glândula pituitária, faz com que eu respire. Tá? Então um corpo sem cérebro não vive. Né? Outro caso que o Estado permite: uma mulher vítima de estupro. Qual é a mulher que quer ter um filho do seu algoz? Né? E outro caso, que quando coloca-se em risco a mulher. Né? E ela quer que se dê um tratamento decente para as mulheres mais pobres. Porque muito médico brasileiro, e aliás, na sua grande maioria, são filhos de burgueses. Né? Médico geralmente é filho de médico e maltratam essas mulheres, né? Deixam sofrer muitas vezes, né? Porque tem um desprezo pela vida humana e um desprezo pelo pobre. Vale lembrar, por exemplo, que quando Dona Marisa Letícia estava internada no Einstein, aliás, do Sírio-Libanês, quando ela sofreu o AVC hemorrágico dela, uma médica, né, conversando com outros médicos que atenderam a Dona Marisa, ela falou: se fosse eu, tinha mandado ela para o inferno. Isso não é um papel do médico, porque ele faz os juramentos de Hipócrates de Cós de salvar toda e qualquer vida de ser humano, não interessa se a pessoa é bandida ou não, e principalmente por pensamento ideológico. Já mostra que o médico não gosta de pessoas que vêm de origem pobre. Tá? Durante a internação dela, apareceram algumas senhoras com plaquinha: vai se internar no SUS. Né? Discriminação também, porque não fizeram isso nem com a Dona Ruth Cardoso, que eu também condenaria, a falecida mulher do ex-presidente Fernando Henrique, e não fizeram agora com o Bolsonaro, que também desprezaria. Por quê? Mesmo que sejamos adversários políticos, a gente tem que ter o respeito pela vida. Né? Eu jamais comemoraria
a morte de um neto do Fernando Henrique, como fez Eduardo Bolsonaro, quando disse, né, ou outra pessoa que disse lá que é menos um comunista menos. Né, uma criança de 7 anos, né, que sofria bullying na escola, né, porque chamavam o avô dele de ladrão, e a gente sabe que o bullying, né, causa uma diminuição dos anticorpos e transforma o corpo da criança mais frágil e mais suscetível a doenças. Tá? Então, indiretamente, essa caça ao presidente Lula já matou o irmão dele, Vavá, já matou Marisa Letícia e o neto dele agora. Indiretamente, não é? Mas mataram. E aí outro projeto da Marielle Franco. Vamos lá. Ela defende, institui a assistência técnica e pública gratuita para o projeto de construção e reforma de casas populares. Habitação de gente humilde. Será que é um projeto polêmico? Outro projeto aprovado por ela. Inclui no calendário dia oficial de uma senhora negra, né, muito tradicional, ao estilo de Jovelina Pérola Negra e outras, né, institui o dia dela porque ela foi uma guerreira, e não só isso, por ser uma senhora, ela sofreu do racismo, né, no Rio de Janeiro desde cedo. Né? Vale lembrar que na ditadura militar, muito terreiro de Umbanda e Candomblé era invadido pela polícia, né, e destruído. E no Rio de Janeiro, recentemente, né, muitos terreiros foram invadidos por traficantes, né, e quebrados a mando de outras religiões. Outro projeto que ele diz que não presta, né? Vamos lá. Prevê que o município se responsabilize por suas obrigações legais, está na Constituição, garantindo que as medidas socioeducativas para menores em situação de risco, menores infratores, medidas socioculturais do judiciário sejam cumpridas, porque não são, pelos adolescentes em meio aberto e, eventualmente, dando-lhes oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. Por quê? Se ele fez um pequeno delito, ainda dá tempo de recuperá-lo, não é? Principalmente se oferecer um emprego. Grande parte da violência vem pela educação de baixa qualidade e a falta de oportunidade do jovem. Ninguém quer ser traficante, se expor à morte, né, de graça. Vamos lá, o próximo. Cria o dossiê da mulher carioca para analisar, para auxiliar a formulação de políticas públicas voltadas para as mulheres através de compilação, né? E aí esse projeto aqui, ele trabalha o quê? As mulheres vítimas de abusos de trens, metrôs, ônibus em São Paulo é a mesma coisa. Por quê? Existe muito homem mau caráter, infelizmente, né, que aproveitam da superlotação porque o Estado está pouco preocupado com o transporte de qualidade para o povo, porque o Estado, eu volto a dizer, é burguês, né? E aí tem homens mau caráter que aproveitam disso e ficam assediando mulheres, né? A gente sabe que tem casos de homens que ejaculam nas roupas de mulheres. Eles não fazem isso com a mulher deles, nem com a filha deles, mas fazem com a dos outros, né? Sinal que não tem ética centrada no outro, que é o que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro, né? Eu acredito que homens como esse, né, eles têm que ser presos, né, não condenados à castração química, né, mas ser sujeito todo dia a um assediamento como eles fazem nos trens e metrôs de São Paulo, porque toda mulher merece respeito, não é? Vamos lá, o outro projeto, que é polêmico. Cria a campanha permanente de conscientização. Não, isso eu já falei, vamos lá. O outro projeto é que cria a creche em período noturno, para que a mulher pobre tenha oportunidade de estudar e trabalhar. Porque geralmente, grande parte da sociedade brasileira, nós sabemos disso, é composta de mulheres solteiras e mães de filhos, que impede que elas estudem, né? E o último projeto, né, da Marielle Franco é que ela critica a violência policial quando entram nas periferias, batendo, né, esculachando, escrachando jovens pobres,
mas não fazem isso no Morumbi, ou não fazem isso em Copacabana, em Ipanema, né? É só nos bairros pobres, porque bairros pobres parece que são símbolos de violência, né? E aí Fernando Holliday vai mais além. Ele quer homenagear uma professora que protegeu umas crianças em Brumadinho, e eu acho que é válido, né? Claro, ela é uma heroína, mas ele quer que tire o nome da ex-primeira-dama falecida, Marisa Letícia, e coloque o nome dessa mulher, né? Mas existem outras rodovias que merecem ser trocadas. Por exemplo, Fernão Dias, assassino de índios, né? Diogo Jorge Velho, matador de Zumbi dos Palmares. Raposo Tavares, matador de índios, né? A Maluf, né? A mãe de Paulo Maluf, matador de pobre e corrupto ao extremo, né? Então, São Paulo já me causou uma polêmica quando trocaram a rodovia dos trabalhadores pela rodovia Ayrton Senna. A Ayrton Senna era só um homem, e os trabalhadores são todos em geral. Que colocasse em outro lugar e deixasse em homenagem aos trabalhadores, né? Então ele que colocasse em outro lugar, né? Mas para provocar, tirar uma pessoa que só fez o bem na vida, né? E foi pressionada a tal ponto que a pressão vai elevando e acaba matando a pessoa, né? Por derrame, né? E que foi o caso dela, e que muita gente tirou chacota, né? São esses tipos de pessoas, por exemplo, que tiraram sarro, como uma juíza, né? Uma juíza, como uma juíza pode dizer, é menos um comunista, né? Uma criança de 7 anos, né? Eu penso que uma juíza dessa, né, ela não poderia nem ser juíza, né? Porque quando a gente entra numa faculdade de Direito, uma das aulas uma das matérias é a filosofia do direito e o respeito à vida, né? Então, fazer esse tipo de crítica contra uma criança, jamais. Inclusive, eu conversando ontem e assistindo, eu fiz uma homenagem a Mário Covas, né, pelo famoso discurso que ele fez em 69, que levou ao AI-5, né? Eu acho brilhante aquela fala, porque é um discurso, e talvez eu deixe aqui no link dele, né, o discurso que levou ao AI-5, né? E os últimos dias de vida, o sofrimento que ele teve, né, que me comoveu, e eu cheguei a chorar, porque ele é uma vida humana que está sofrendo. Eu não desprezo a vida humana, eu tenho apreço pela vida humana, mesmo que seja o meu pior inimigo, né? Eu nunca vou desprezar a vida humana. Bandido ou não, adversário ou não, são humanos. Se é um adversário político, respeito. Se é um inimigo, se declara inimigo a mim, eu também respeito. Ele lá e eu aqui. Isso é civilidade, e isso é uma vivência democrática. Ok, pessoal? Essa é a minha participação, né? E acredito que esse Fernando Holliday, ele precisa pensar um pouco, porque o pensamento dele é um pouco medíocre. Um abraço, quem gostou, se inscreva e ative o like lá.